Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento o Sr. Engenheiro Arnaldo Machado, cumprimento todos os Srs. Deputados. Nós, ao longo destas audições e, sobretudo, quer o Presidente da Empordef, quer o Sr. Ministro da Defesa Nacional, têm-nos dito que a situação desemboca nesta situação de desmantelamento, de finalização dos estaleiros navais de Viana do Castelo, porque ao longo de anos, ao longo de diferentes administrações, os estaleiros navais de Viana do Castelo foram acumulando prejuízos sucessivamente. Foram prejuízos que inviabilizavam qualquer tipo de recuperação. Foi isso que nos foi dito aqui o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem outro entendimento, mas aquilo que nós, nesta audição, de facto pretendemos apurar é no período em que o Sr. Engenheiro presidiu ao Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, que nos pudesse aqui traçar, primeiro, e a primeira pergunta que lhe faço é: que cenário é que encontrou quando entrou nos estaleiros navais de Viana do Castelo? Qual era a situação financeira? Qual era as carteiras de encomendas? Nós tivemos a oportunidade de ver os relatórios de atividades, mas de facto qual era as carteiras de encomendas, quais eram os contratos que estavam a ser celebrados, estavam a ser cumpridos, quais eram as construções que estavam a ser efetuadas? Eu irei-lhe fazer mais perguntas sobre as afirmações que deu, até porque prestou, de facto, fez uma radiografia, como disse. Agora precisamos de facto de ter sumo e carne para o esqueleto. E, portanto, o que eu lhe ia perguntar era: começou logo por dizer que encontrou um estaleiro antigo, que sem condições, que não tinha coberto, numa região que chove, de facto, confirmo, chove a maior parte dos dias e do ano chove em Viana do Castelo, e aquilo que eu lhe pergunto muito claramente: colocou à tutela esta situação? Informou a tutela de que haveria necessidade das condições concretas e objetivas que encontrou? Na situação afirmativa, qual foi a resposta que a tutela lhe deu? Referiu também que encontrou poucos especialistas, embora profissionais na área do desenho muito capazes e muito competentes, portanto, que significa que os estaleiros navais de Viana do Castelo tinham, de facto, pessoal habilitado e capaz para a função que estava a ser desenhada, e encontrou vários equipamentos relativamente às contrapartidas ligadas aos submarinos. Relativamente a esse equipamento que encontrou das contrapartidas, que avanços é que no período em que esteve, o que é que nos pode dizer relativamente a esses equipamentos e esses materiais das contrapartidas dos estaleiros navais de Viana do Castelo? Referiu também que encontrou um estaleiro cheio de encomendas. É capaz de nos concretizar que encomendas é que tinham e qual o nível de execução? E quando saiu, vamos dizer, em dezembro de 2008, porque efetivamente foi quando saiu do estaleiro, o que é que dessas carteiras de encomendas, o que é que foi construído, o que é que foi executado? Sr. Engenheiro, o que está a dizer é que os estaleiros não tinham mão de obra que pudesse fazer face às encomendas? E qual é a razão para para tal facto? A que é que atribui a falta de lucro dos navios? Mas o Sr. Engenheiro encontrou, ou nos relatórios anteriores de gestão e de contas, foram atribuídos subsídios à construção naval? Anteriormente, acho que sim. Anteriormente era a Comunidade Europeia autorizava a atribuição de subsídios. Referiu também que nos contratos com a Marinha
que o contrato era muito favorável à Marinha. Já hoje de manhã também foi aqui referido isso, que os contratos com a Marinha eram muito favoráveis à Marinha e pouco favoráveis aos estaleiros navais de Viana do Castelo. É capaz de nos concretizar de uma forma mais clara este favorecimento da Marinha em contraponto ao desfavorecimento dos estaleiros navais de Viana do Castelo? O Sr. Engenheiro está a afirmar que quem fez o contrato com a Marinha não acautelou os interesses dos estaleiros navais de Viana do Castelo? Não, Sra. Deputada, não estou a afirmar isto, estou só a dizer que sou velho e que já passei por esse tipo de situações e estou mesmo a ver, que não faço ideia, não fui eu que a problema, mas estou mesmo a ver como é que foi a situação. Vem amanhã o Sr. Ministro, ou se assinou o contrato ou nunca mais se assina. E eu já assisti a várias situações dessas e, portanto, vamos assinar o contrato tal qual ele está, porque senão nunca mais o assinamos. Eu não faço a mais pequena ideia se foi isto que aconteceu, mas sou capaz de não estar muito errado se esta situação aconteceu. Era muito comum, não sei se ainda é, mas era muito comum este tipo de coisas. Portanto, as coisas estavam embrulhadas, não se conseguiam. Um dia o Sr. Ministro ia ao estaleiro ou ia não sei onde, esse era o dia D para se assinar as coisas, e depois quem tinha mais força, o estaleiro normalmente tinha menos força. Os estaleiros tinham menos força. Quando refere que os estaleiros têm menos força, está a dizer que quem passou pelas sucessivas administrações não soube cautelar os interesses dos estaleiros navais de Viana do Castelo? Eu já lhe retomo e faço esta pergunta, mas voltaria ainda ao contrato com a Marinha, porque disse-o, e eu tomei nota de que parecia que havia alguém que gostaria de provar que os estaleiros navais de Viana do Castelo não estavam preparados para a construção de navios para a Marinha. Quem é que consegue identificar, ou quem é que queria provar que os estaleiros navais de Viana do Castelo não tinham condições para construir os navios para a Marinha? Mas disse-o aqui que de facto a entrega do patrulhão foi demorada, mas também foi demorada por uma responsabilidade da Marinha, porque sistematicamente obrigava a correções, a alterações. Confirma isto? Eu confirmo, só não sei se posso dizer que é responsabilidade, uma vez que o contrato lhe dava essa flexibilidade, provavelmente não era responsabilidade, era em meu entender, um grau de exigência exagerado, mas responsabilidade provavelmente não. Eles tinham esse direito de acordo com o contrato e exerciam-no. Mas era assim. Relativamente aos dois contratos que o Sr. Engenheiro conseguiu para os estaleiros navais de Viana do Castelo, é capaz de nos concretizar quais foram estes contratos e como é que, quando saiu, se havia já alguma evolução nestes contratos ou nada? Na resposta que acabou de dar, disse que a aposta, se me permite fazer esta interpretação, a aposta dos estaleiros deveria ser para um rumo diferente, não é? Para a Marinha, para navios sem preço. Foi isso que navios sem preço marcado. Sem preço marcado. Aquilo que lhe pergunto é, tendo feito essa análise, partindo até do conhecimento que foi tendo e que provavelmente já o tinha, alguma vez pôs essa questão à tutela, quer seja tutela em Pordef, quer seja tutela Ministério da Defesa? Conhecendo que este seria uma forma de salvar os estaleiros navais de Viana do Castelo, julgo que apreendi as afirmações que disse. Qual foi a razão para não ser mais convicto, não é, na defesa destas alternativas para os estaleiros navais de Viana do Castelo? O Estado tem representações nos vários países, tem formas de chegar. Repare, se era essa a sua forte convicção, então eu faço-lhe a pergunta de uma forma diferente. Que ações teve enquanto administrador e também tendo passado pela Pordef, que ações teve no sentido de concretizar esta salvação para os estaleiros navais de Viana do Castelo?
Relativamente aos navios dos Açores, disse que o prazo da entrega foi determinante na sua perspectiva para o falhanço, a palavra é minha, a expressão é minha, desta encomenda. É capaz de nos concretizar em concreto isso? É porque aquilo que nós temos ouvido dizer é que o falhanço foi um acordo arbitral que foi estabelecido entre o estaleiro e a empresa.